Olá, gente, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que tenham passado a semana bem, né, com a graça de Deus. Chegamos nessa sexta-feira e também desejamos que tenham aproveitado esses primeiros módulos, né? A gente está finalizando a nossa primeira semana do curso de estágio probatório, vamos iniciar na segunda-feira a segunda semana. E nessa live de hoje, nós reservamos justamente para tentarmos responder aqui as dúvidas que surgiram. Então, nós vimos que lá no nosso fórum apareceram 3 perguntas, né? E aí nós vamos abrir aqui rapidamente para compartilhar com vocês, tá bom? Esse momento aqui, as respostas. E as dúvidas foram os colegas Adriana Uchoa, Carolina Ramos e o Janderson Ferreira. Então, a gente vai tentar responder aqui para vocês, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, porque eu estou em navegadores diferentes, mas eu vou ver se é possível fazer isso. E aí é legal porque dá para vocês olharem. Ah, é possível. Maravilha. Certo. Vocês podem dar um ok se está aparecendo direitinho? Tá, certo. Sim, obrigada. Então, a nossa primeira pergunta aqui foi da Adriana Uchoa, né? E ela pergunta o seguinte: licença maternidade interrompe o estágio probatório? A Lei 8.112 permite que o servidor em estágio probatório seja redistribuído. A resolução 021, que no caso é a nossa aqui da UFAM, né? Confirma esse direito? Então, são 2 perguntas em uma, né? A licença maternidade, ela não interrompe o estágio probatório, assim como a licença paternidade e a licença adotante. São 3 tipos de licenças que não interrompem o estágio probatório. Então, no usufruto, né, dessas licenças, as pessoas que precisam, né, por algum motivo não, que têm filhos, né, que precisam realmente usufruir dessa licença, elas não vão ter o estágio probatório interrompido. Como que a gente faz esse acompanhamento, então, né? Como que se dá esse cálculo? Supondo que o servidor que esteja em gozo de licença maternidade, paternidade ou adotante, ele saia num período X e aquele período a gente faz um cálculo. Por exemplo, se no período que ele saiu, que ele ou ela, né, saiu, abrangeu uma etapa inteira, por exemplo, então aquela etapa ela vai ser suprimida. A gente vai ter, por exemplo, 4 notas, vai somar e dividir por 4. A gente vai tirar uma média aritmética somente com as 4 notas. Então, a gente não vai tirar, como são 5 etapas, a gente não vai tirar uma média aritmética por 5, a gente não vai dividir por 5 para que o servidor não fique prejudicado. Então, a gente vai trabalhar com as notas que a gente tem. Se por um motivo, no caso, por exemplo, de uma licença paternidade, né, que são poucos dias, se o servidor ele está ali no meio de uma etapa, ou numa etapa, né, e ele vai gozar dessa licença paternidade, né, então, como são poucos dias, ele não vai ser prejudicado, porque a etapa ela tem 180 dias, e como ela tem um período muito grande para ser avaliado, e o período que ele vai ficar afastado foi até menos do que 180, foi menos da metade, por exemplo, né? Então ele não vai ser prejudicado, a etapa vai correr normalmente, não vai ser interrompido, tá bom? E aí a segunda pergunta da Adriana diz assim: a Lei 8.112 permite que o servidor em estágio probatório seja redistribuído. A Resolução 021 de 2014 confirma esse direito? Certo. Então, a Lei 8.112, ela permite, de fato, alguns afastamentos, né? Lá no artigo 81. O artigo 20 da Lei 8.112, ele confirma isso, dizendo que existem casos, né, os casos previstos no artigo 81, em que o servidor ele pode ser distribuído, pode ser afastado, né? Nesses casos, realmente a lei ela permite. E o que a nossa resolução 021 de 2014 diz? Eu vou abrir aqui para vocês. No artigo 23,
diz assim, né, que durante o período de estágio probatório, o servidor só poderá ter a lotação alterada por motivo de saúde, né, então ele vai apresentar aquele laudo que o CIAS faz, né, ele vai se apresentar lá no CIAS, vai passar por uma junta médica, vai receber o seu laudo, e nesse caso ele pode ter a lotação alterada por motivos de saúde. O outro caso, ele também pode ter a lotação alterada, né, quando for o interesse da administração. Mas por que a gente está falando de lotação se a pergunta fala de redistribuição, né? É porque a nossa resolução 021, ela não vislumbrou a redistribuição propriamente dita, né? Ela realmente vislumbrou somente essas questões de ter a sua lotação alterada, de remoção, né? Então, assim, aquilo que ela está omissa, a Lei 8.112 já vem com as suas prerrogativas, né? Já confirma. Então, realmente, então, assim, no caso de afastamento, de remoção, nos dois casos que são permitidos, né, mesmo se o servidor estiver em estágio probatório, são por motivos de saúde, né? Então, por exemplo, você imagina um servidor que, assim, Deus o livre, né, sofre um acidente, não consegue, está passando por um tratamento, não está conseguindo subir uma escada, por exemplo, né? Então, ele acaba tendo realmente, acaba ficando prejudicado. Então, são situações e situações, né? São casos e casos que a lei, ela prevê, e que, ainda que a nossa resolução restringe algumas situações, mas a gente também não engessa, porque a lei maior é a Lei 8.112. E qual é a outra situação que ele é removido? É por ofício, né, no interesse da administração. Então, por exemplo, se por interesse da administração o servidor precisar mudar de lotação, vai precisar compor uma equipe num outro setor, a gente entende como interesse de administração. Então, mesmo ele estando em estágio probatório, ele poderá ser removido, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui, eu não sei se eu respondi tudo dessa parte, porque eu... Certo. Não, era isso mesmo. Então, a gente vai passar aqui para a segunda pergunta, que é uma pergunta de remoção. Pode falar. Tá certo, porque... Tem aqui um link, se quiser passar aqui. Passa, né? Pode sim. Ó, a Andressa... De remoção. A resolução de remoção. De remoção, que é a 031. Certo. Vou passar aqui para eles, se vocês tiverem interesse nesse. Perfeito, Andressa. Ó, a Andressa, ela vai compartilhar aqui com vocês a resolução 031, que a gente também vai falar um pouquinho, tá bom? A segunda pergunta é da Carolina, e ela diz assim: bom dia a todos. Gostaria de ter mais informações sobre a remoção, como funciona para quem está em estágio probatório e após o estágio. Grata. A remoção, Carolina, ela segue a mesma ideia da redistribuição, né? Sempre por questões de saúde ou por interesse da administração. E por que a gente colocou dessa forma, né? Porque, assim, quando a gente faz, por exemplo, um concurso público, né? No concurso público, a gente está ali pleiteando vagas, né? A gente apresenta ali as nossas necessidades do setor. E o que acontece, assim, muitas vezes, né? Eu sei que não só na universidade, né? Não só na UFAM, mas em muitos outros lugares também. Então, acontece muitas vezes de um servidor, de algum candidato, né? Prestar um concurso para um cargo tal, num ambiente tal. E quando ele chega, ele, de repente, pedir para mudar. Às vezes sem uma justificativa realmente que fundamente, né? Como a Lei 8.112, ela já traz aquelas justificativas. Então, muitas vezes aconteciam situações assim, né? De o servidor, a bel prazer, né? Querer ir para um outro setor e tudo mais, e deixar aquele setor para onde ele foi realmente designado em falta. Então, prevendo esse tipo de situação, é que a nossa resolução, ela restringiu muito os casos de remoção, quando realmente pode ser removido, né? Então, são casos mesmo de, como a gente falou ainda agora, né? Questões de saúde, que a gente tem realmente que são questões sérias, né?
e a interesse da administração, se realmente há uma necessidade no outro setor e que não vai prejudicar o setor atual, né? Então, tem toda uma situação. Acompanhamento de cônjuge também. Isso. A Andressa está nos lembrando aqui o artigo 81, que a gente vai mostrar aqui brevemente para vocês, né? Na Lei 8.112, ele fala assim, né? Ele fala também dessas licenças, que fala sobre quando que o servidor ele pode se afastar, quando que ele pode se afastar, né, sem prejudicar o seu estágio probatório, ou estando em estágio probatório, né. Mas antes disso, eu vou ler aqui para vocês o artigo 20, que prevê justamente esses afastamentos. No artigo 20, ele diz assim: ao entrar em exercício, servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 24 meses. Esses 24 meses, eles foram alterados pela emenda constitucional 19, né, que acrescentou mais 12 meses. Então, o estágio probatório ele dura 36 meses. Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, né? Ele cita aqui os fatores que são avaliados, né, que é a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade. Aqui no parágrafo 4º, diz assim: ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos previstos no artigo 81. Bem assim, afastamentos para participar de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso ou outro cargo de administração pública federal. Então, essa parte assim, de afastamento é realmente nos casos, quando a gente fala ali de saúde, né, de situações assim, é o que a Lei 8.112 prevê. E aí ele mostra também a questão da redistribuição, né? Quando é possível ser redistribuído em estágio probatório, é realmente no interesse da administração, né? Ele traz aqui uma série de fatores, né? Ou seja, quando há esse interesse da administração, quando há equivalência de vencimentos, né? Quando há manutenção da essência das atribuições do cargo. Então, ele vai trazendo aqui uma série de detalhes, né, de quando é possível ser redistribuído. E aí ele diz aqui, né, que a redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, né. Então, ou seja, é uma redistribuição realmente que ocorre no interesse da administração. E nos casos realmente mais delicados, né, que a lei realmente vem trazendo para a gente, lá no artigo 81. E após o estágio, como funciona a remoção após o estágio? Após o estágio, Carol, também continua sendo, né, no interesse da administração, e sempre nesse acordo mútuo, né? No caso, o servidor chega com a sua chefia, manifesta o interesse de ser removido, né, para outra unidade, então, assim, e aí a chefia vai avaliar o pedido, né, se não vai prejudicar o setor, quais são as necessidades também daquele servidor, né, como a gente falou para vocês. A gente também não pode engessar, né, esse período, assim, esse período a gente também não pode engessar esses pedidos, né, porque existem casos e casos. Então, a gente só pode realmente a gente só pode ir até onde a lei nos permite, né, como servidores públicos. Então, após o estágio, é basicamente dessa forma, né? É possível, sim, a remoção, e aí é necessário realmente ter esse diálogo, né, com a chefia, no sentido de você apresentar quais são as suas motivações, né, para remoção. E, assim, é importante também ter esse diálogo, porque, assim, a gente também presencia muitas situações que a gente não pode deixar o servidor... entre aspas, como é que eu posso dizer uma palavra sem parecer, sem escandalizar, mas a gente também não pode deixar o servidor sozinho, né, eu acho que essa palavra tá boa, sozinho, porque, infelizmente, né, desculpa, gente, infelizmente, não é só na universidade, né, mas em qualquer lugar, né, em qualquer lugar acontecem situações de assédio, situação onde servidores
se sentem até mesmo inibidos, né, de conversar qualquer coisa com as suas chefias. Então, assim, a gente, como Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a gente tem essa abertura, né? Se alguém estiver passando por algo assim, vocês podem nos procurar e a gente vai fazer os devidos encaminhamentos, né? Seja para a comissão de assédio, seja para um acompanhamento psicológico, enfim, a gente faz esses desdobramentos, né? A gente presta esse apoio nesses desdobramentos. Mas só para dizer assim, que o servidor ele não fica realmente, eu sou desse setor, vou ser para sempre desse setor. Na verdade, não. Existem muitas questões, né? Saúde, interesse de administração. Às vezes o servidor ele se identifica até mais com outro setor do que aquele que ele realmente está. Então, conversando, né, com a sua chefia, existe um processo que o servidor faz, ele via SEI, ele envia para o gabinete da Progesp, né, para ser analisado. Então, tem todo o trâmite também legal, né? Espero ter respondido a sua dúvida. E aí, a gente vai passar para a última pergunta. E essa resolução que eu vi no link também vai explicar melhor após o estágio, né? Ah, sim. Essa resolução da mobilidade. Que é a 031, né? Isso, que eu enviei, aí ela pode dar uma lida. Ah, legal. Ó, o Janderson, ele faz aqui uma pergunta também. Ele diz assim, no slide apresentado, mostra que o servidor pode ser redistribuído no estágio probatório. Entretanto, a resolução 031 de 2021 versa sobre o plano de mobilidade, dos servidores no artigo 20. Diz que não será concedida a redistribuição no âmbito da UFAM nas seguintes hipóteses durante o estágio probatório. Gostaria de saber se a resolução da UFAM prevalece em detrimento da 8.112. Como a gente falou, né, cada universidade, ela tem a sua autonomia, né, enquanto administração, de prever a sua forma de trabalho. Claro que sempre observando as leis maiores, né? Então, assim, nós temos mesmo, né, essa resolução 031, que versa, né, sobre essa impossibilidade de ser redistribuído estando em estágio probatório. Mas isso foi algo que enquanto a universidade foi regulado, para, como a gente falou ainda agora, né, tentarmos reter os nossos talentos ao máximo, né? Então, quando a gente presta um concurso, quando a gente se dispõe a uma vaga, né, e aquela vaga ela tem um código, ela pertence a um determinado setor, e então são coisas que nós realmente vimos que acontecia com muita frequência, né? Salvo os casos de saúde ou de interesse da administração, né, que sempre, quando a gente fala interesse da administração, no caso de uma redistribuição, uma remoção que vão beneficiar a administração pública, né, porque nós somos servidores, né, então, assim, salvo esses casos, a gente realmente, a gente, enquanto instituição, regula que, nos casos de servidores em estágio probatório, a redistribuição ela realmente não é possível, né? Só é possível em situações de saúde, né? Que a gente jamais poderia prejudicar um servidor, ou questões de interesse de administração. Então, são basicamente esses os casos, né? Como a gente falou, a gente tem a resolução que regula dentro da IFE, né? A administração pública ela tem essa possibilidade, mas a lei maior sempre será 8.112, né? Então, elas vão se complementando. A Andressa compartilhou aqui no link com vocês, o Meet, essa resolução, né? Para o caso de vocês desejarem conhecer um pouquinho mais, né? Ler quais são os casos permitidos no que diz respeito à mobilidade dentro da universidade. Certo? Tem uma dúvida no chat. Eu vou terminar eu vou fechar aqui a apresentação. Certo. Aí a Andressa mandou aqui uma dúvida. Cadê? Tá no chat. Foi do Jarlisson? Certo. Licença-prêmio por assiduidade interrompe o estágio probatório? Minha pergunta é porque vim de vacância de outro órgão federal e já posso tirar essa licença. A licença-prêmio, ela não está no rol das licenças que interrompem, né, o estágio probatório. Esse daí
a gente vai ver agora no terceiro módulo, porque no terceiro módulo a gente vai falar um pouquinho sobre a nota técnica 27.974. Então, assim, no meio público, né, a gente tem muitas legislações que vão nos regulando, né, e vão direcionando ali a nossa vida profissional. Então, a gente está vendo a Lei 8.112, a Resolução 021 de 2014, e a gente também vai ver essa nota técnica, porque ao longo dos anos, né, vão se passando, e nem todas as legislações vão contemplando, né, às vezes uma coisa fica omissa, né, aqui, outra ali. Então, nesse sentido, as notas técnicas vão regulando aquelas coisas que ficaram omissas nas legislações. Então, a nota técnica ela vai trazer ali para a gente um rol de licenças e afastamentos que interrompem o estágio probatório e também vai trazer as que não interrompem, né? Então, assim, respondendo aqui a tua pergunta, Jarlisson, a licença prêmio, que no caso, que hoje é a licença capacitação, né? Ela não interrompe o estágio probatório. No teu caso, porque tu veio de vacância, né, de um outro órgão, por isso que tu já tem esse direito a essa licença. O que já não acontece com os servidores que estão em estágio probatório, porque eles ainda estão naqueles 3 primeiros anos, né? Então, só para explicar, a licença prêmio que o Jarlisson está comentando é a mesma licença, a licença capacitação. E quando a gente tem direito a essa licença? Quando a gente completa 5 anos de efetivo exercício no órgão, né? E aí a gente tem direito a essa licença. Essa licença dura até 3 meses. E como o nome diz, é capacitação. É uma licença que a gente sai para capacitar, para fazer um curso. E quando a gente volta dessa licença, a gente traz ali os certificados, né? Os comprovantes que a gente fez os cursos, que a gente realmente se capacitou, né? Então, é isso. O José Gil fez uma outra pergunta também. O pedido de remoção dentre os campos da mesma universidade no período de estágio probatório é permitido ou não? De nada, Jarlisson. Dentro do estágio probatório, isso, cai naquela situação que a gente falou, né? Se for por motivo de saúde, né, ou interesse de administração, é permitido. Mas fora dessas duas situações, realmente não é permitido. E a gente já teve até casos, né? Por exemplo, inclusive recentemente a gente teve um caso de uma servidora que ela veio, eu não lembro se era de uma Itá, eu não lembro, mas ela veio de um... Esse caso de acompanhamento de cônjuge. Já tivemos também de cônjuge. Então, por exemplo, nessa servidora que ela veio do interior, removida para cá, para o campus, né? Para o FAM daqui de Manaus, por questões de saúde, porque ela tem um problema de saúde que lá no interior ela não conseguia tratar. Então, ela sempre tinha que ficar vindo para Manaus para fazer o acompanhamento de tratamento de saúde. Então, nesse caso, mesmo estando em estágio probatório, ela pôde fazer essa remoção, tá bom? Por questões de saúde. Mas outras situações que não estão previstas, realmente a gente compreende que não é possível fazer essa remoção. Se tu tiveres alguma dúvida, José, tu pode encaminhar um e-mail para progesp@ufam.edu.br, né? Até porque a gente não conhece qual é a tua necessidade, né? Então, seria interessante até a gente conhecer um pouquinho mais para saber qual é a necessidade e se ela se encaixa nas legislações. Ó, a Andressa até colocou aqui para vocês, tá bom? progesp@ufam. Por que a gente deu esse e-mail? Porque assuntos de remoção são tratados diretamente no gabinete. Então, esse aí é o e-mail do gabinete que vocês podem direcionar se precisarem verificar algum caso específico ou a necessidade específica, tá bom? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Comentar algo? Bom, fiquem muito à vontade, tá bom? Nesse momento, então, a gente vai caminhando aqui para finalizar. Lembrando que na outra semana a gente já vai entrar na nossa segunda e última semana do curso. A gente vai entrar no nosso último módulo, né? A gente espera que vocês estejam aproveitando mesmo. E é muito legal, a gente viu ali no fórum, né, de apresentação as apresentações de vocês, e foi muito legal
ler, né, que muitos de vocês querem ser multiplicadores desse conhecimento, né, até para ajudar outros colegas. Então, isso é muito, muito bom mesmo. A gente queria, antes de finalizar, pedir se vocês poderiam só se sentir à vontade, né, abrir suas câmeras. Que a gente queria... Ah, sim, a Daisy. A gente queria tirar uma fotinho com vocês, para a gente deixar registrado. E aí eu vi que a Deisiane também levantou a mão. Pode ficar à vontade, Deisiane. A gente vai tirar um print. Já sei. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos. É que eu não estou conseguindo acessar a plataforma. Certo. Eu já mandei e-mail lá para o e-mail que aparece no e-mail, mas o e-mail responsável. E aí eu ainda não recebi resposta. Aí como a gente está em live, eu resolvi falar logo para vocês ficarem sabendo. Se puderem me ajudar. Porque aparece que meu usuário e a senha estão incorretos, só que eu coloquei aqui, foi mandado, né? O meu aconteceu a mesma coisa, Deisiane. Tu pode tentar? O seu também, José? Sim, eu também. Por 2, 3 vezes. O seu já resolveu? Eu procurei, entrei, mas sempre não recebi a mensagem. Disse que dentro, quando mandarem, vai receber mensagem, mas não recebi. Hoje, sei lá, consegui entrar e não sei como. Mas sempre não consegui entrar. Chegou hoje para você, foi? Sim, chegou hoje. Entendi. Olha, mas não consegui acessar. Tive que voltar às mensagens anteriores. Mas não se preocupa, José e Deisiane. Isso, vocês vão conseguir, tá bom? A gente vai anotar aqui o nome de vocês, a gente vai entrar em contato com o Sérgio para ver o que aconteceu. O meu estava a mesma coisa, eu passei, a instrutora do curso passou a semana sem acesso ao curso. E aí hoje eu consegui, graças a Deus, e aí eu estava colocando meu CPF, né? Eles me instruíram a colocar meu CPF. Então eu coloquei o WhatsApp e aquela senha, o FAN23, né? Que eles colocam no e-mail. Aí deu certo, né? Graças a Deus. Eu vou fazer esse teste também, mas de qualquer forma a gente já pegou aqui o nome de vocês. A gente vai. Às vezes a gente também tem o contato de vocês, a gente tem os e-mails, e aí a gente vai entrar em contato. Então, assim, eu vou deixar aqui no chat uma sugestão tentativa. Sim. Com o CIAP e a senha UFAM123. Tá bom? Eu tentei com essa senha, não consegui. Tentei com minha senha, que é e-mail institucional, também não consegui. Teve que voltar nos primeiros e-mails, quando mandaram, e consegui entrar. Nem me pediu senha. Ah, entendi, José. Estava acontecendo a mesma coisa comigo. Sim. A gente vai entrar em contato com o SED para averiguar a situação de vocês, tá bom? Tá bom, qualquer coisa, se mesmo assim não conseguirem, a nossa sugestão no momento, né, é tentar acessar com o CIAP e essa senha UFAM123. E caso não consigam, enviem um e-mail para a gente, tá bom? Que aí a gente vai ficar mantendo esse contato com vocês direto, tá certo? Que manda e-mail e não respondem. Eu já mandei e-mail. Aí demorou um pouquinho também, eu mandei 2 vezes e-mail. Tá bom, mas eles responderam, deu tudo certo. Obrigado. Vou tirar. Então a gente vai tirar aqui rapidamente. Eu já tentei aqui com o meu CIAP e não deu certo, não. Ainda não, né, Deise? Então tá certo. Então a gente vai verificar aqui para vocês, tá bom? 7. Vamos lá, 1, 2, 3. Já. 7. Certo, muito obrigada, gente. Olha, um final de semana abençoado para vocês, para a família de vocês, um bom almoço e muito obrigada, viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. Para vocês também. Obrigada. Não sabe. Bom dia a todos, agradeço, viu? Até semana que vem. Até, a gente que agradece, Carol.
Ai, ai, que alívio.